Olá pessoal, primeiramente vou me apresentar. Meu nome é Everton, eu sou de Porto Alegre, sou empresário, sou pai, sou militante dos movimentos pela igualdade parental, no combate à alienação parental, pela guarda compartilhada, no combate à violência contra a criança. Sou editor da página Filhos da Alienação Parental. Também participo como editor da página A Voz for Men, A Voz do Homem no Brasil, pelos direitos dos homens, dos meninos. Queria também agradecer ao Sérgio pelo convite, dizer que é muito importante esse espaço, né, para a gente passar um pouco de conhecimento, para a gente passar um pouco de ensinamentos, coisas que a gente aprendeu nesse tempo todo. Eu participo desses movimentos desde 2015, né? Então já vão lá 4 anos nessa luta. E hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouco nesse congresso sobre como a escola afeta, né, as relações parentais, né? Tanto o lado positivo quanto o lado negativo, tanto na questão da separação, quanto na questão da relação entre pais e filhos, escola e os pais, enfim. Então eu vou, na verdade, fazer um apanhado geral sobre essas questões, como lidar com os conflitos, né, parentais, tanto na questão da visão da escola, quanto na nossa visão de pais, certo? Enfim, primeiro lugar, a gente sabe que quando a gente separa ou quando a gente não tem uma boa relação com a ex-mulher, muitas vezes a escola é usada, né, como uma barreira, né? Há muitas vezes aquele cônjuge, né, que não tem a guarda da criança, usa a escola, para muitas vezes tentar também afastar o pai, né, usando de alienação parental, falsas denúncias, né, a gente vê isso é muito comum. Como a gente deve lidar nesses momentos? Enfim, primeiro, a gente deve sempre tentar ter um bom diálogo dentro da escola. Como assim ter um bom diálogo dentro da escola se a gente não tem acesso à escola? Você é separado, ou você se separa, né? E a sua ex-mulher, né, tenta dificultar você saber as informações escolares, médicas, né, a questão da convivência, as antigas visitas, né? A gente não chama mais de visita, porque filho não é mais visita, nunca foi visita na vida de um pai, de uma mãe, enfim, né? O filho não é visita pra gente. Enfim, a gente, como a gente trabalha isso, né, no tocante à escola, a gente informa a escola, né, sobre qual é a nossa situação no momento, né? Você vai até a escola, pede para conversar com os coordenadores da escola ou a diretora, né, ou os responsáveis por esse setor lá, né? Varia, depende da região, depende da escola, se ela é uma escola de ensino infantil, se ela é uma escola já regular, né, ensino médio. Isso varia um pouco como funciona as coordenadorias pedagógicas, enfim, isso varia um pouco. Mas basicamente você deve procurar a escola e dizer assim, olha, explicar a situação. Explique, não tenha medo de explicar, olha, estou num litígio com a minha ex-mulher, né? Estou com dificuldade em saber informações dos meus filhos, do meu filho, da minha filha, né? E eu gostaria que a escola, né, me passasse essas informações, né? Explica a situação, como é que está a questão do processo. Claro, você não vai dar 1 milhão de detalhes, mas você vai explicar, né? Olha, é assim,
a gente está num litígio, eu quero a guarda compartilhada, ela não aceita, eu não consigo ver meus filhos há tanto tempo, e etc, etc, etc. Enfim, tudo isso no mundo ideal, né? No mundo que você vai ser bem recebido, que vão te ouvir e que vão passar essas informações, né? Aí, por quê? Por que isso? Por que conversar? Porque conversar é um primeiro passo, né? Você tem que construir pontes, construir elos, né? Sem você fazer isso, né, não tem como resolver um problema desse. Não tem. Você achar que vai pela força inicialmente, etc., não funciona. Né? A gente sabe que na prática isso não funciona. Mas eu fui na escola do meu filho e não deixaram entrar, fui maltratado, fui ofendido, fui humilhado, disseram que eu não tenho direito, e etc, etc. Sim, você tem direito. Não importa se você é casado, se você é separado, se há um litígio, se você tem a guarda unilateral, se você tem a guarda compartilhada, não importa. É o seu direito, como pai, como mãe, de participar da vida acadêmica, da vida escolar do seu filho. Isso está no Código Civil, isso está na Constituição Federal, isso está no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive lá fala que tem punições para quem não participa da vida escolar dos filhos, né? Que fique claro isso tem que ser dito na escola, né? Tem também previsão disso na LDB, e tem também na Lei da Guarda Compartilhada, a Lei 13.058 é muito clara em um dos seus artigos, onde inclusive estipula multas para escolas que se negarem a fornecer informações das crianças aos pais, né, aos responsáveis, né, ao outro genitor. Né, o genitor que venha sofrendo alienação parental, ou que a ex-mulher não quer que ele participe. Porque o que acontece normalmente? A gente sabe disso. É recorrente pais, mães, avós, responsáveis nos procurarem, falando que, poxa, eu fui lá tentar um contato na escola da minha filha, porque a minha ex-mulher mudou ela de escola, e fui maltratado, fui ofendido, fui humilhado, disseram que a minha ex-mulher me pintou como um monstro, entendeu? Disseram que ela disse que eu não tenho direito, ela mandou boletim de ocorrência falando horrores de mim, anexou isso lá, levou isso lá na escola, pediu para anexar na ficha dos meus filhos, né? Como é que se combate isso? Mostrando que não é a verdade. Infelizmente isso dá trabalho. Nós sabemos que isso dá trabalho, mas é pelos nossos filhos, né? É pelos nossos filhos, né? Então dá trabalho. Você tem que correr atrás. A gente recebe reclamações desse tipo semanalmente. Né? Olha, fui na escola do meu filho, a minha ex-mulher trocou ele de escola, fui na nova escola, tá um inferno, não consigo ter acesso, entendeu? Enfim, o que eu faço? Esses são os passos. Primeiro, conversar. Né? Chegar na boa, né? sem criar uma crise, entendeu? Ah, mas eu não fui bem recebido. Bom, aí nós vamos partir para um segundo passo. Qual é esse segundo passo? Você vai escrever um texto breve, né? Escrever um relato breve do que está acontecendo. 10 linhas, 12 linhas, 15 linhas, 8 linhas, enfim. Isso varia de caso a caso, né? Você vai também escrever o que você quer da escola, né? Nesse texto. O que você quer com isso, né? Quais são os seus... quais são os acessos que você quer? Eu quero saber das notas do meu filho, eu quero saber de como o meu filho está indo disciplinarmente na escola, né? Se ele está se comportando, se a minha separação, a nossa separação, minha e da minha ex-mulher, não afetou a vida escolar dele. Enfim, tudo isso você vai colocar ali, né? E aí você vai colocar ali também solicitando que a escola, né, responda. Você vai levar isso na secretaria da escola, né? E você vai solicitar essas informações, né? Você vai levar lá, vai levar em 2 cópias
vai pedir para assinar um recebido, né? Você vai levar de volta esse documento e vai dar um prazo, né? Ó, ali mesmo você pode escrever, solicito informações em 48 horas, em 72 horas, em 5 dias, enfim, dá um prazo razoável para a escola, né? E isso vale tanto para a escola pública quanto para a escola privada. Não há uma distinção nisso, né? Até porque as escolas privadas, mesmo, né, tendo um dono ou donos, ela tem um fim social, além de educacional, um fim social, e ela é também fiscalizada pelo Estado. Ela tem que respeitar leis, a LDB, o ECA, enfim, todas as leis que a escola pública tem que respeitar, a escola privada também. Então isso não importa, pode ser para pública, pode ser para privada, pode ser para escola infantil, pode ser para escola fundamental, de ensino médio, né? Qualquer uma dessas, você tem o direito como pai de saber como está a vida escolar do seu filho. É seu direito saber, é seu direito fiscalizar, é seu dever, né? E, e você tem que participar, tem que fazer de tudo. Se é essa a sua intenção, a sua vontade, você tem que fazer. Mas eu fiz isso e mesmo assim a escola de novo negou. Bom, mais uma vez nós vamos ter que partir por um novo estágio. Qual é o estágio? Vá à Coordenadoria Regional de Educação ou à Secretaria Municipal de Educação da sua cidade. Se é uma cidade menor, às vezes não tem uma coordenadoria, tem uma secretaria. Vá à Secretaria de Educação, faça uma reclamação daquela escola, né? Solicite, deixe claro, leve essa documentação do que você quer, do que está acontecendo, que você quer ter acesso às informações do seu filho, dos seus filhos, né? É seu direito. Se houver de novo uma nova negativa e tudo mais, vá ao Ministério Público, né? Reclame, faça uma reclamação, né? Faça uma queixa-crime, né? Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente luta contra a alienação, né, a alienadora usa a escola muitas vezes pro mal, né? Tem pais que às vezes têm a escola como o último bastião na luta contra a alienação. Então, essas nossas dicas é para facilitar a vida dos pais e para ajudar. Por quê? No meu entendimento, no nosso entendimento de muitas pessoas da causa, né, no combate à alienação parental, a escola é e tem que servir como ponte. Mas como a escola vai servir como ponte se a gente vê essas dificuldades todas? Não, mas é que você tem que ir lá e abrir portas, né? Conversar, explicar a sua situação, dizer, olha, eu tô com um problema na minha separação, assim, assim. Se você tiver decisões judiciais que te dão o direito de convivência, leve isso até a escola para mostrar, muitas vezes, que o que a mãe falou, né, ou que o outro genitor, muitas vezes é o contrário, né? Em algumas vezes, quem comete alienação é o pai. Leve esse documento, leve a decisão, olha, eu tenho na justiça essa decisão, né, ou esse acordo judicial, né, homologado, ou essa decisão provisória que me dá o direito de ver meus filhos, me dá o direito de participar da vida dos meus filhos e mesmo assim eu não estou conseguindo. E eu gostaria que a escola me ajudasse nisso, né, fosse parceira, né, eu preciso ver meus filhos, eles... E mais uma, nesse momento você vai ver que em muitos casos você vai também ser bem recebido, né? A escola vai abrir portas, né? Tem casos de pais, a gente tem, né, alguns casos, né, de pais que inclusive não conseguem ver, a mãe não permite que o pai veja a criança, e a escola permite no intervalo, ou na entrada ou na saída, enfim, aquele pouco tempo, mas permite que o pai veja os seus filhos, converse um pouco, né? A escola serve de ponte para isso. A escola começa, além de enviar as informações sobre a escola para a mãe, começa a enviar também para o pai, coloca lá o e-mail do pai, ou o WhatsApp do pai também, né? Ou o telefone, né? Por quê? Porque a escola entende que
também sabe, entende, né? E que bom que muitas já entendem isso, outras não, mas muitas sim, muitas escolas já sim, que a presença do pai ou da mãe, dos dois genitores, é muito importante, né? Mesmo separados, e num país onde a gente tem 40% dos casais separados, 40% de divórcios, né? A gente sabe que existe muita criança, né? Que são filhos de pais separados. E infelizmente muitas escolas ainda não estão preparadas para isso. Mas outras sim, já estão preparadas, entendem isso, né, como muitas vezes um problema, né, do qual a escola faz parte e se vem no dever, e é um dever, de, né, auxiliar, participar, ajudar, né, em primeiro lugar a criança, né, porque uma criança, muitas vezes que não tem um contato com um dos genitores, ela perde o desempenho escolar, o desempenho cai muito, a relação com os colegas piora muito, né? A criança às vezes era uma criança muito participativa, ela se retrai, a criança ela tinha notas excelentes, começa em algumas matérias a coisa a piorar, entendeu? Ou a criança já era quieta, ela começa a se agitar muito, entendeu? A fazer muita bagunça, né? Enfim, então tem vários, dependendo da criança, né? Dependendo do, né? Uh, do biotipo de cada criança, ela, né? Pode, a escola tem como analisar e tem profissionais para isso, psicólogos, né, psicopedagogos, pedagogas, assistentes sociais, enfim, que têm conhecimento e que conseguem captar isso muitas vezes mais fácil que os próprios pais, que os próprios parentes, né? Então a escola tem que sim ser uma parceira, né? E quando não é, a gente tem que tomar providências. Mas quando é parceira, a gente tem que aproveitar isso, né? Ah, mas a minha ex-mulher muda todo ano de escola. Bom, isso é uma coisa que você tem que demonstrar no judiciário, entendeu? Se você está separado há 3 anos e nos últimos 3 anos a tua ex-mulher ou o teu ex-marido trocou as crianças 3 vezes de escola, você tem que informar isso no judiciário. Ó, tá acontecendo isso, toda vez que eu vou na escola né, conversar para saber as coisas dos meus filhos, chega no final do ano, antes do final do ano, ela ou ele trocam os meus filhos de escola, o meu filho, a minha filha de escola, e isso está prejudicando, né, o meu filho, né, ele está tendo rendimentos péssimos, né, o comportamento dele da escola está ruim, né, não está rendendo nada, enfim. Então tudo isso você tem que demonstrar no judiciário, entendeu? Você tem que mostrar, peticionar, pedir para o seu advogado, tanto no processo de guarda, quanto se você tiver um processo de alienação parental. Você tem que demonstrar isso, porque o judiciário não adivinha, né? As pessoas às vezes dizem assim, ah, mas como o juiz não fez nada? Bom, você informou que isso está acontecendo? Não, não informei, eu falei uma vez, rapidamente, numa audiência. Não, você tem que informar com papel. Infelizmente, a justiça no Brasil não é como a americana, onde tem aqueles jurados. Não, aqui invariavelmente é muito no papel, né? Vale o que está no papel e muitas vezes nem o papel é lido. Então, quer dizer, se muitas vezes nem o papel é lido e você não informa nem no papel, né, o judiciário não vai adivinhar, né? A gente sabe que o judiciário já tem sérios problemas no Brasil, já não funciona bem, vara de família, né, é um tormento, muitas vezes, na maioria das vezes. E aí se você não informa, não tem como cobrar depois. Não há o que fazer. Por isso é importante informar tudo que acontece, entendeu? A questão de rendimento escolar é muito importante na vida de uma criança. Nós estamos falando da formação de uma criança para a vida, né? E a gente tem que levar isso a sério, né? E nós, como pais, temos que ter essa consciência de levar isto a sério, entendeu? Não adianta reclamar na rede social, para o mundo todo, que não tem acesso e nunca foi na escola, nunca atravessou a rua, nunca pegou um ônibus e foi até lá, nunca ligou, nunca mandou um e-mail. A gente vê muito isso nas reuniões escolares.
Uma turma de 40 alunos, quando tem a reunião escolar dos pais, vai 12 pais, 10. Ah, mas alguns pais trabalham naquele horário e não podem. A gente sabe disso. A gente sabe que a vida é corrida, que a vida é complicada, né? Mas inclusive há leis que dizem que uma vez por ano, 2 vezes por ano, se eu não me engano, os pais podem, né, têm que ser liberados para isso, né? Devem dar um jeitinho, né? Se a gente dá tanto jeitinho às vezes para ir numa festa, né, para ir num lugar, para ir num evento, porque a escola, que é algo tão importante para os nossos filhos, a gente não pode fazer um esforço. A gente pode, não só pode, como deve. Uh, então, essas dicas são importantes, né? A gente sabe o quanto a alienação parental prejudica os nossos filhos, né? A gente recebe na nossa página diariamente, isso é real, diariamente reclamações desse tipo, né? Da falta de acesso às informações escolares dos filhos, né? E existe lei para isso, né? Leis, a gente já citou, a LDB, o ECA, a Lei da Guarda Compartilhada, que inclusive estipula multa para a escola que não fornecer informações, multa de R$ 200, R$ 500 por cada vez que a escola não informa as questões para o pai, né? Você tem que procurar o seu advogado, ou um advogado se você não tem, né? Tem que se informar dessas leis, né? Tem que estar embasado para cobrar, né? Porque você também não pode chegar lá, isso acontece também, a gente já recebeu vários relatos sobre isso. O pai chega lá, ou a mãe chega lá, e recebe e quer as informações. Mas chega lá brigando, gritando, arrumando confusão. Não funciona. A gente sabe que arrumar confusão, né, criar confusão, começar assim uma relação, porque você está criando um laço, a coisa só vai piorar, degringolar, e você não vai conseguir o que você quer, né? Claro, a gente aqui não está pedindo para ninguém ser cordeirinho e aceitar, né, tomar uma porta na cara. Eu demonstrei várias formas de cobrar isso, né? Mas esse é o jeito, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente já aconteceu, né? Isso tem que ser falado. É uma coisa que eu falo sempre quando me perguntam sobre essa questão de escola. Temos que ter muito cuidado, porque já teve pai que foi morto, né, por ir na escola do filho, das filhas. Aconteceu um fato aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Guaíba, né, de um pai Gabriel dos Santos. Ele foi até a escola das filhas, porque ele não podia ver as filhas, enfim, tinha uma medida protetiva da ex-mulher contra ele, né, mas não tinha nada não tinha nada que dizia que ele não poderia ter acesso às filhas. Ele chegou na porta da escola, né, tentou ver as filhas, não conseguiu, foi impedido pela direção da escola. A direção ligou para o padrasto, que não tinha nada a ver com o assunto, né, porque é uma questão de pais, né. O padrasto acabou indo armado na frente da escola e acabou cometendo homicídio contra o pai Gabriel, né, por ele apenas querer ter acesso às filhas, né, algo que parece para a maioria trivial, mas era o jeito que ele tinha de ver as filhas, né? E por que eu tô contando essa história? Não é para assustar ninguém, não. É para mostrar a seriedade, né, com que às vezes as coisas chegam, né? A seriedade que é a alienação parental, né? A gravidade que é esse mal, né? E ainda mais quando terceiros se metem. A gente sabe que isso é terrível, né? A gente vê isso todos os dias, né? Claro que é sempre bom pessoas para ajudar, mas tem gente que atrapalha ou comete coisas, né, verdadeiras barbaridades. Então eu falei isso só para demonstrar o quanto é grave essa situação, né? E tem outros casos também, não é só esse caso, tem outros casos de pais que já foram agredidos por seguranças de escola, né?
pais que foram, que ao chegarem a direção chamou a polícia. Enfim, eu tenho pelo menos uns 40 relatos de situações dessas, né? Nesses 4 anos, né, já ouvi, né, dezenas e dezenas de relatos desses, né? E a gente tem que aprender que a escola tem que servir como elo, né? Por quê? Porque esse elo, por que eu falo tanto em elo? Porque, por exemplo, dizem que o casal que não tem uma boa relação, né, o ex-casal que não tem uma boa relação não pode ter a guarda compartilhada. Isso é mentira, né? A lei não fala disso, né? Muitos operadores do direito usam isso como uma cortina de fumaça, né? Para dizer, não, se não tem uma boa relação, não pode ter a guarda compartilhada porque não vão poder conversar, e etc, etc, etc. Não, pode ter a guarda compartilhada sim. Até porque a gente sabe que muitas alienadoras e muitos alienadores usam desse artifício, desse argumento, justamente para que o outro não tenha êxito no pedido da guarda compartilhada. Como isso? Né? Faz uma guerra, uma verdadeira batalha, né, de falsas acusações, né, dentro do processo de guarda, em outros processos, né, inclusive criminais, outros tipos de falsas acusações graves, justamente sabendo que se fizer essa guerra, né, vai dificultar a guarda compartilhada. Então a alienadora ou alienador geralmente já faz isso sabendo, né, instruído muitas vezes por advogados, né, mal intencionados, advogados que não pensam na criança, né? Então isso é muito comum. Mas sim, pode-se ter a guarda compartilhada mesmo com conflito. Já existe decisão no STJ em relação a isso, né? Por quê? Porque a guarda compartilhada não faz mal nenhum, só faz bem a criança, né? Tendo 2 pessoas para cuidar, para zelar, para fiscalizar a escola, para cuidar das questões de saúde da criança, é muito melhor do que uma. É uma questão, inclusive, de matemática, né? Tendo 4 olhos é melhor do que 2, né? Para cuidar de uma criança. Então isso é um pouco óbvio, mas o nosso judiciário e muitos operadores do direito insistem em dizer que não, se tiver uma má relação, não, se as pessoas se dessem bem, elas não tinham nem se separado, não procurariam o judiciário. Ninguém procura o judiciário quando se dá bem, né? Em raras exceções que as pessoas querem botar no papel, por uma tranquilidade, né, por uma desconfiança, enfim, mas na maioria dos casos as pessoas procuram o judiciário, a vara de família, para resolver conflitos, e na maioria das vezes conflitos gravíssimos. Então é isso. A gente tem a guarda compartilhada, que é uma grande arma para combater a alienação parental. E por que eu estou citando tanto a guarda compartilhada nesse momento? Para dizer que a guarda compartilhada ela só vem ajudar na relação entre pais e filhos, né? Não há nenhum caso onde a guarda compartilhada atrapalhe, né? Não prejudica o meu filho. Não é verdade. Se tem algo que está prejudicando teu filho, é algum tipo de relação à margem da lei, né? A guarda compartilhada é lei, é regra desde 2014, né? E ela deve ser seguida. E a escola, e é por isso que eu citei isso, a escola pode ser uma ponte no uso da guarda compartilhada. Mas como? Né? Pergunta para a gente, mas como? Por exemplo, não há uma boa relação? Beleza, não há uma boa relação entre pai e mãe? Não há. O pai pode pegar a criança na sexta, após a escola, e levar a criança na segunda-feira na escola, sem ter contato com a outra parte, né? Pode decidir as coisas via WhatsApp, via e-mail, via telefone, sem essa interferência, né, direta. No meio da semana também, entendeu? Na quarta-feira é dia do pai. O pai pega na escola na quarta à tarde, né, e devolve na escola na quinta, né? Se você estuda de manhã, na quinta de manhã, se estuda à tarde após o almoço, né, leva a criança na escola. E não precisa ter um contato direto com a ex-mulher, né, ou com o ex-marido. E evita os conflitos, né? Quanto menos, se 2 pessoas que não se dão bem, quanto menos elas se verem, melhor é, né? E isso planta uma sementinha. Isso acontece em muitos casos, a gente vê muito,
a relação começa a melhorar, porque não tem mais aquelas rusgas, né, diárias ou semanais, e a relação depois de meses, um ano e meio, dois, começa a melhorar, né, porque não há mais aquela beligerância entre os dois, né, e a escola é ponte para isso, né, a escola é ponte, pode ser usada para isso, deve ser usada para isso, né, e por isso que eu trouxe esse tema para nós aqui hoje, que a gente vê muito isso, né? Os pais perdidos, as mães perdidas, né? Avós perdidos, né? Ah, minha ex mudou meu filho de escola de novo. Vá na nova escola, se apresente de novo, explique a situação, leve os documentos, leve na escola, ó, eu tenho essa decisão que me dá o direito, né? Dá o direito de eu ver a minha filha, dá o direito de eu participar da vida dela, do meu filho, né? Apesar da minha ex-mulher, eu tô com outro processo de alienação parental também, né? Se possível, imprima as leis, leve para a escola, né? Ou pelo menos cite as leis. A gente sabe, a lei da guarda compartilhada é a lei 13.058, e a lei da alienação parental é 12.318, né, de 2010, a da guarda compartilhada de 2014. Né, são leis importantes, são leis que nos ajudam, e o principal, são leis que estão aí para serem usadas. Sim, as leis têm que serem usadas, tem que ser dito isso, né? Muitas vezes a gente vê muitos operadores do direito dizer assim, não, o pai